Seja bem-vindo ao Arquivo Macabro. Se você gosta de histórias reais, não deixe de se inscrever no canal, interagir com a gente nos comentários e vir fazer parte desta jornada. Estamos caminhando juntos rumo aos 1000 inscritos. E sejam muito bem-vindos à nossa nova playlist Aconteceu, onde revelamos acontecimentos históricos em seus detalhes mais obscuros. Hoje, vamos falar de um homem que entrou para a história sem jamais ter poder, riqueza ou exército. Um homem comum que se tornou perigoso não por armas, mas por ideias. Esta é a história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um nome que atravessou séculos como símbolo de liberdade, mas cuja vida real foi muito mais dura, solitária e macabra do que normalmente se conta. Fique até o final, porque esta não é apenas uma história de condenação. É a história de como um corpo foi destruído para que uma ideia fosse silenciada. Tiradentes nasceu no ano de 1746, na região de Minas Gerais, em uma colônia marcada pela exploração do ouro, pelo medo constante e pelo controle absoluto da coroa portuguesa. Órfão ainda jovem, cresceu sem herança, sem proteção e sem educação formal, aprendendo a viver observando, trabalhando e sobrevivendo. Foi tropeiro, minerador, comerciante, militar de baixa patente e dentista prático, profissão comum entre os mais pobres da época, e foi daí que surgiu o apelido que atravessaria a história, Tiradentes. Sua aparência, segundo relatos históricos, era simples e austera, sem luxo, sem prestígio, com o corpo marcado pelas estradas, pelo trabalho duro e por uma vida errante. A imagem consagrada posteriormente, com barba longa e semblante quase sagrado, é mais simbólica do que fiel. Um rosto moldado pela memória do martírio. No final do século XVIII, Minas Gerais vivia sob a sombra da derrama, um sistema brutal de cobrança de impostos que autorizava invasões de casas, confisco de bens e prisões até que a dívida fosse paga à força, mesmo quando o ouro já havia praticamente se esgotado. O medo se espalhava pelas vilas, o silêncio se tornava regra e a revolta crescia lentamente. Inspirados por ideias de liberdade e por revoluções que ecoavam pelo mundo, conspiradores começaram a planejar a ruptura com o domínio português. Mas, entre todos os envolvidos, havia um homem que não sabia se calar. Enquanto muitos conspiravam em segredo, Tiradentes falava abertamente. Defendia a independência, o fim da derrama e a criação de uma república. E em um sistema que sobrevivia do silêncio, falar demais era um risco fatal. No ano de 1789, a conspiração foi traída. Nomes, planos e reuniões foram entregues à coroa por Joaquim Silvério dos Reis, um coronel que havia aderido ao movimento, mas que delatou os inconfidentes em troca do perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa, juntamente com Basílio de Brito Malheiro do Lago e Inácio Correia Pamplona. A repressão foi rápida, fria e implacável. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, longe de sua terra, isolado, sem aliados influentes e sem qualquer proteção política. Iniciou-se então um processo longo, psicológico e desgastante, que se arrastaria por quase 3 anos. Durante os interrogatórios dos autos de devassa, um drama silencioso se desenrolava. Muitos dos conjurados, pressionados pelas autoridades, negaram envolvimento. Outros recuaram, e alguns tentaram suavizar suas falas para escapar da punição. Mas Tiradentes fez o oposto. Ao longo de seus depoimentos, especialmente no 4º interrogatório, ele não apenas assumiu a responsabilidade, como reafirmou com coragem os ideais dos inconfidentes pela emancipação da capitania de Minas Gerais. Enquanto outros acusados tentavam se defender apontando a participação de terceiros, Tiradentes sustentava abertamente suas convicções, declarando-se o idealizador do movimento e eximindo os demais da autoria intelectual. Sua defesa, feita pelo advogado nomeado José de Oliveira Fagundes,
Chegou a alegar que ele seria insano, pois tudo quanto ele cogitava e proferia a respeito do levante era um furor do entendimento, que tinha perdido a ordem e a regularidade natural. Um argumento baseado no fato de ele confessar algo que jamais se materializara. Mas Tiradentes, com firmeza, desmontava essa narrativa. Naquele momento, deixava de ser apenas um réu para se tornar o exemplo perfeito que o império precisava. A coroa não queria apenas justiça, queria um aviso. No ano de 1792, após 18 horas de leitura da sentença, o veredito foi anunciado. 11 dos conjurados receberam inicialmente a pena de morte, mas a rainha Dona Maria I comutou todas as sentenças, exceto a de Tiradentes, para degredo perpétuo em colônias portuguesas na África. Assim, enquanto apenas um seria condenado à morte, Joaquim José da Silva Xavier, os demais seguiram para o exílio em diferentes destinos. Alguns foram enviados para Angola, como o poeta Inácio José de Alvarenga Peixoto, que morreu na cidade de Ambaca. Outros, como José de Rezende Costa Filho, cumpriram degredo em Cabo Verde, onde chegou a exercer funções administrativas a serviço da coroa. O padre Manuel Rodrigues da Costa foi recluso primeiro em um forte em Portugal e depois em um convento, sendo libertado anos mais tarde. Domingos Vidal Barbosa Lage e João Dias da Mota morreram no exílio na África, e seus restos mortais foram posteriormente repatriados para o Brasil. Mas a execução de Tiradentes não seria simples, seria pública, calculada e profundamente macabra. No dia 21 de abril de 1792, ele foi conduzido à forca na Praça da Lampadosa, no Rio de Janeiro, com a cabeça e a barba raspadas, vestindo a túnica branca dos condenados, símbolo daqueles que caminhavam conscientemente para o fim. A multidão observava em silêncio. Soldados cercavam o local e o ambiente era pesado, quase sufocante. Relatos históricos indicam que ele caminhou com firmeza, sem gritar, sem implorar e sem recuar. Subiu calmamente os degraus da forca, acompanhado de um frei, como alguém que compreendia que sua morte seria maior do que sua própria vida. Quando a execução foi realizada, o objetivo não era apenas tirar sua vida, mas transformar sua morte em espetáculo e advertência. O verdadeiro horror começou depois, quando seu corpo foi deliberadamente esquartejado, não por necessidade legal, mas como estratégia de terror político. A cabeça foi separada e exposta em Vila Rica, pregada em um poste alto, enquanto os membros foram espalhados ao longo dos caminhos de Minas Gerais, nos locais onde ele fizera seus discursos revolucionários, transformando partes do corpo em símbolos visíveis de medo para todos que passassem por aquelas estradas. Cada fragmento exposto carregava uma mensagem silenciosa e brutal. Este é o destino de quem desafia o poder. Sua casa foi demolida e o terreno foi salgado, para que nada germinasse, em um gesto simbólico destinado a apagar não apenas o homem, mas qualquer lembrança de sua existência. Não bastava executá-lo, era preciso desintegrá-lo fisicamente, politicamente e historicamente. Por anos, seu nome foi tratado oficialmente como o de um traidor, quase apagado dos registros e da memória pública. Mas a história guarda ironias sombrias, porque quanto mais tentaram destruir seu corpo, mais sua imagem se fortaleceu. E quanto mais tentaram silenciá-lo, mais sua morte ecoou através do tempo. Curiosamente, alguns dos exilados, após cumprirem suas penas, retornaram ao Brasil e foram reintegrados à vida política. José de Rezende Costa Filho, por exemplo, voltou, tornou-se deputado por Minas Gerais e participou da Assembleia Constituinte de 1823. O padre Manuel Rodrigues da Costa também retornou em 1804 e apoiou a independência, sendo nomeado cônego da Capela Imperial por Dom Pedro I. Tiradentes, porém, não viu a independência do Brasil,
Não viu a República e não viu o fim do sistema que o condenou. Mas sua morte, pública, calculada e macabra, sobreviveu ao próprio império que tentou apagá-lo. Talvez o aspecto mais perturbador dessa história não seja apenas a execução, mas o fato de que seu corpo foi usado como instrumento de terror político. Um homem dividido fisicamente para tentar dividir também suas ideias. E mesmo assim, elas permaneceram. E agora que você conhece essa história até o fim, lembre-se, no Arquivo Macabro, o horror não está nas lendas, mas nos fatos reais que a história realmente viveu.